Bom dia, irmãos. Bom dia. A gente está no domingo de Páscoa, olha que coisa linda. E a gente está celebrando hoje a ressurreição de Jesus. Esse culto ele é bem comum aqui na igreja. Eu confesso para vocês que é a primeira igreja que eu pastorei que tem um culto assim, às 6 horas da manhã. Eu já participei, mas foi por outros motivos. Eu não me lembro de ter participado assim antes, a não ser aqui nessa igreja. O que realmente é uma bênção e é gostoso, é maravilhoso a gente poder celebrar um culto como esse. E vamos continuar, o nosso coração aberto, a vida à disposição de Deus, as emoções, os pensamentos, para que a ressurreição de Jesus continue viva e presente em nossas vidas. Existe um poder que é inerente à ressurreição. Eu li um livro até bem recente, de um homem que eu gosto muito, chamado Harry Blackby, que escreveu um livro chamado A Minha Experiência com o Poder da Ressurreição. E ele usa essa expressão porque Paulo, numa de suas cartas, disse isso, que o seu alvo, o alvo de Paulo, era conhecer a Cristo e ao poder de sua ressurreição. Eu não sei se você já teve essa ideia, né, ou se já passou pela tua cabeça que a ressurreição, ela tem um poder, e que nós podemos aplicar o poder da ressurreição para as nossas vidas, para que esse poder faça em nós aquilo que ele pode fazer. São coisas incríveis e maravilhosas que só Jesus pode fazer em nós, e esse poder está disponível por causa da ressurreição. Bem, nós vamos hoje passar o dia falando a respeito disso. Nós vamos ter o culto, já estamos tendo esse culto agora, e vamos ter o culto mais à noite, às 6 da tarde. Hoje foi 6 da manhã e depois às 6 da tarde, olha que bênção. E o das 6 à tarde nós vamos então celebrar a ressurreição, fazendo o culto de Páscoa, com um culto musical muito bonito, onde pretendemos continuar engrandecendo o nome do nosso Deus, e agora, na ocasião então, louvando de uma forma cantada. Bem, hoje vamos meditar um instante aqui na palavra do Senhor, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e eu quero ler somente um versículo aqui da carta de Paulo, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, eu escolhi essa carta e esse texto particularmente, porque creio eu que é o melhor texto bíblico sobre a ressurreição dos mortos. Paulo, talvez nesse texto, ele seja mais claro do que qualquer outro, daquilo que ele tinha escrito, e também qualquer outra coisa que qualquer outro autor bíblico tenha escrito a respeito da ressurreição. E a gente vai ler apenas um versículo, o versículo 19. O versículo 19 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Gostou do versículo? Entenderam? Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu queria orar com vocês antes que a gente partisse então para a mensagem do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento de culto tão precioso, onde podemos celebrar de todos o acontecimento mais significativo da história da humanidade, o fato de que Cristo morreu e ressuscitou por nós. E hoje queremos lembrar desse fato, e não apenas lembrar, mas também, ó Pai, celebrar o que isso significa para as nossas vidas. Se Cristo está vivo, então significa que nós também podemos viver. Ajuda-nos a compreender essa verdade, ajuda-nos a vivê-la, Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a extrair dela o poder que ela tem para nós. Nós pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse para os irmãos, o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, talvez seja o melhor texto que alguém já escreveu sobre ressurreição. Você é curioso para saber sobre a ressurreição? Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que a curiosidade que eu tenho pela ressurreição é até maior do que a curiosidade que eu tenho pela morte.
A curiosidade da morte todo mundo tem, todo mundo fica curioso, é uma curiosidade meio mórbida, não é? E meio estranha, mas como é algo pelo qual todos vão passar, isso é algo que deixa a gente numa expectativa, numa perspectiva, como será o dia da minha morte? Mas mais do que o dia da nossa morte, eu penso que a curiosidade ainda maior é o dia da nossa ressurreição. Como será o dia da nossa ressurreição? Porque eu já vi muita gente morrer, mas eu nunca vi ninguém ressuscitar. Isso vai ser uma novidade. A minha ressurreição, ela vai ser a minha primeira experiência com ressurreição. Eu nunca tinha visto e nunca vi ninguém ressuscitar. E a primeira pessoa que eu verei ressuscitar, imagino, vai ser eu mesmo. Então, olha que coisa interessante, né? A ressurreição é realmente algo fascinante. É algo que está na nossa história, está no nosso caminho, no nosso futuro e que há de acontecer com cada um de nós. Todos nós vamos ressuscitar. A palavra diz que alguns vão ressuscitar para a glória eterna e alguns vão ressuscitar para a perdição eterna. Mas a ressurreição é um fato. Todos nós vamos passar por ela. Todos nós vamos enfrentá-la. Quando você pensou que o problema tinha acabado, aí você descobre que, na verdade, os seus problemas estão apenas começando. Ou pelo contrário, quando você pensava que já tinha vivido tudo de maravilhoso que Deus tinha para a sua vida, quando você pensava que tudo aquilo que Deus é, toda aquela coisa incrível que Ele é, que você já tinha vivido, então você ressuscita e descobre que novas e mais maravilhosas ainda coisas hão de acontecer com você. Como eu disse para vocês, o capítulo 15 de 1 Coríntios é muito privilegiado. Tem muita informação muito legal em 1 Coríntios. Se você é do tipo curioso, como vai ser quando eu ressuscitar? Por exemplo, que corpo eu vou ter? Leia 1 Coríntios. Ele fala, Paulo inclusive fala a respeito do corpo com o qual nós vamos ressuscitar. Vejam que isso é uma coisa muito incrível. Eu imagino que a carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fosse um desses mistérios que Paulo devia saber, mas ele nunca falava. Quando Paulo escreve para os mesmos coríntios, na segunda carta, ele conta uma experiência que ele esteve com o Senhor e ouviu palavras do Senhor que não era lícito contar para ninguém. E olha que interessante, eu imagino que Paulo ele se poupava muito para não dizer algumas coisas que talvez não fosse correto falar. Mas o capítulo 15 de 1 Coríntios, eu vejo como uma dessas ocasiões onde Paulo meio que falou demais. Talvez até o Senhor olhou e falou, Paulo, cuidado, né? Cuidado com algumas informações, porque as pessoas talvez não deveriam digeri-las ainda, né? Talvez seja um pouco demais para que a nossa mente pudesse digerir, mas Paulo soltou algumas dessas informações em Coríntios capítulo 15, onde ele é tão explícito ao falar a respeito da experiência da ressurreição. Nesse texto, Paulo diz muitas coisas incríveis. Mas uma coisa ele diz, isso talvez seja o principal tema de 1 aos Coríntios capítulo 15, é de que a nossa ressurreição, ela é uma coisa secundária. Eu sei que você fica muito preocupado com a sua ressurreição, como eu estou com a minha, mas a ressurreição é secundária. A ressurreição, na verdade, ela está vinculada a uma outra coisa que vem antes da ressurreição, que é a própria ressurreição de Cristo. Paulo gastou algum tempo falando sobre isso no capítulo 15, dizendo que a nossa ressurreição, ela é um tipo de consequência, ela não é uma coisa original. Você vai ressuscitar, é verdade, e eu também. Só que a minha e a sua ressurreição, elas são consequências de uma outra ressurreição, a ressurreição de Cristo. Na verdade, nós só vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. A nossa ressurreição, ela está ligada, vinculada com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela é uma espécie de modelo, e é uma espécie de gancho para a minha ressurreição. Ela é um tipo de energia, um tipo de poder que desencadeia outras ressurreições. Começa com Cristo, e a partir de Cristo vem outras. Porque quando Cristo volta da morte, Ele também ressuscitou, e como vocês viram, a gente viu um vídeo e estamos cantando a respeito disso, no momento em que Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou em corpo,
Ele voltou fisicamente a essa vida, em corpo mesmo. Quando Tomé viu Jesus, ele nem acreditava que Jesus tinha um corpo, ele achava que era um tipo de fantasma. E aí Jesus disse para Tomé: toca no meu corpo, toca na minha mão, coloca a mão aqui no meu lado e você vai ver as feridas. E quando Tomé tocou, ele ficou abismado porque tinha um corpo, provavelmente muito parecido com o dele mesmo, era um corpo de fato. Nós vamos ressuscitar em corpo, porque Cristo ressuscitou em corpo. E a ressurreição de Cristo, ela é um tipo de modelo, de padrão, e ela é um tipo de início de uma nova era, que a gente pode chamar de uma era de ressuscitações, né? Podemos chamar assim. Cristo inaugura uma era onde as pessoas ressuscitam. A partir de Cristo, então inicia o tempo da ressurreição, como se fosse um tempo de colheita. Paulo diz isso de algumas formas, eu quero destacar duas. Primeiro, Paulo usa a palavra primícias. Cristo é as primícias, nos versos 20 e 23, onde Paulo fala que Cristo é primícia. Ele fala assim: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Essa minha tradução usa a palavra o primeiro, mas aqui a palavra é primícia. A primícia, ela é o primeiro fruto, é o fruto que você pega, o primeiro fruto, né, da colheita. Então você vai e pega os primeiros frutos, que são os melhores, os primeiros frutos. Jesus é uma espécie de primeiro fruto da ressurreição, começa com ele e depois dele outros virão. Então quando você pega os primeiros frutos de uma colheita, os outros ficaram lá. Mas não vai pegar os outros frutos? Não, pode deixar. Você pega os primeiros frutos, você leva os primeiros frutos para casa, e os outros estão lá, nas árvores, né, nos seus devidos, na sua vegetação, esperando para ser colhido. E isso vai acontecer, provavelmente amanhã, talvez depois da manhã, talvez semana que vem. Eu não sei como é que acontece aqui a colheita, né? Mas o fato dos frutos estarem lá, os primeiros frutos são, portanto, a ideia, eles são os indicativos de que a colheita começou. São poucos primeiros frutos, né? Não são muitos, a gente colhe os primeiros e eles são muito poucos. Talvez alguns ainda faltem alguns dias para ficarem maduros, mas a colheita dos primeiros frutos, ela é o indicativo de que os outros virão atrás dele. No verso 23, Paulo disse: cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. Cristo é só a primeira vez, porque outros virão. Ele é o primeiro, mas vai ter o segundo, o terceiro, o 10º, o 100º, o 1000º e assim por diante. Muitos, serão milhões, todos ressuscitarão, cada um na sua ordem. Então Cristo, ele é um primeiro. O que Cristo faz? Ele é o primeiro de uma nova série. Antes de Cristo não havia isso. Antes de Cristo ninguém ressuscitava, mas agora, a partir de Cristo, eu posso dizer que eu vivo agora o tempo da ressurreição, como se vive o tempo da colheita. A ressurreição de Cristo é um tipo de tempo da colheita. Cristo inaugura a era da ressurreição. Ele é o primeiro, mas outros virão. Estamos todos na fila. Um dia vai chegar a minha vez. Já que ele foi o primeiro, então a partir dele vai haver uma série de ressurreições e nós estaremos incluídos nessa série, tanto eu quanto você. No versículo 45, Paulo usa uma segunda palavra. Ele fala que Cristo é um espírito vivificante, uma palavra bem complicada, mas não tanto assim. Ele fala: assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, o último Adão tornou-se espírito vivificante. Cristo não é apenas um ressurreto, ele é um espírito vivificante. O que significa espírito vivificante? Primeiro, ele é um espírito, significa que ele tem uma característica de alma. Jesus ressuscitou com alma. Ele não era apenas um corpo, embora ele tivesse um corpo, mas ele não é corpo. Mais do que corpo, ele é um espírito vivificante. Ele é um pneuma, uma alma vivificante. Significa, portanto, que quando Cristo vem da morte, existe algo nele. Ele é diferente do que era antes.
Tomé podia tocar em Jesus, como ele o fez de fato, e quando ele tocou em Jesus, ele percebeu que Jesus tinha um corpo. Mas aconteciam umas coisas estranhas com Jesus. Por exemplo, os discípulos estavam fechados no mesmo lugar, e de repente Jesus aparecia entre eles. Isso aconteceu depois que ele ressuscitou. Eles estavam fechados, e de repente eles olhavam e ali estava Jesus. O que aconteceu? Jesus agora podia aparecer e desaparecer. Ele tinha características de um espírito. Mas ele não é só um espírito, ele não é só uma espécie de alma, ele é vivificante, ele não é só vivente. Paulo usa uma expressão, um trocadilho bem interessante aqui no versículo 45. O primeiro homem, ele é um ser vivente, é o que a Bíblia diz. Ou seja, ele é um ser que vive, que tem vida. Mas Jesus não é só um ser que tem vida. Jesus, ele é um espírito vivificante, ou seja, ele é um ser que infunde vida, que dá vida, que produz vida, que distribui vida. Ele é vivificante, ou seja, mais do que ter vida, ele tem a capacidade de fornecer vida. Jesus é um fornecedor de vida. A vida meio que flui dele, se a gente pode chamar assim, e a vida dele, ela vai invadindo outras vidas, vai controlando, dominando outras vidas, de modo que isso vai se tornando nossa própria vida. A nossa vida nada mais é do que a vida de Jesus. Jesus diz que nos dá a vida eterna. E agora eu sei o que é a vida eterna. A vida eterna é a vida que ele mesmo trouxe do túmulo. Quando ele veio da cova, eu não sei por onde ele ficou, né? A palavra diz que ele foi até o inferno, não para viver a agonia do inferno, certamente, mas para pregar aos que estavam no inferno, e essa é uma outra questão. Mas o fato é que ele morreu de verdade. O que acontece com quem morreu, acontece com ele. E ele caminhou pela região dos mortos, mas depois de caminhar pela região dos mortos, ele voltou à vida, e quando voltou à vida, ele trouxe da região dos mortos um tipo de vida diferente. E aquilo que é diferente, aquela nova qualidade de vida que ele trouxe do túmulo, é essa qualidade que ele coloca em cada um de nós. É isso que a Bíblia chama de vida eterna. A vida eterna nada mais é do que a vida que Jesus trouxe do túmulo. E é incrível que ele diga, por exemplo, que aquele que crê nele já tem a vida eterna. Não precisa nem esperar a ressurreição, já tem a vida eterna. E por isso Jesus disse, de certa forma não morre, mas ele passa da morte para a vida. A morte é apenas uma passagem, porque a vida, ela já está em nós. Eu quase que diria que se a vida eterna já está em nós, nós apenas precisamos perder a vida terrena para que a vida eterna, ela possa produzir os seus efeitos, ela possa continuar em cada um de nós naquilo que ela é. Eterna, a vida que Jesus trouxe do túmulo, nós já a temos, a única coisa que atrapalha é essa vida terrena da qual nós precisamos nos desvencilhar, para que possamos então tomar posse da nossa verdadeira vida, a vida que Jesus Cristo nos deu, sua própria vida, a vida eterna. Cristo é um espírito vivificante, mais do que viver, ele habita em cada um de nós, dando a cada um de nós a sua própria vida. Bem, surge aqui então uma pergunta. Por que? A pergunta, e se Cristo não ressuscitasse? Essa é a pergunta que Paulo trabalha e trata aqui nesse texto. Porque alguns talvez não acreditem nisso, e talvez, eu acho que alguns coríntios talvez ficassem na dúvida, será que ele ressuscitou mesmo? O que Paulo está dizendo aqui no texto é que antes de acreditar na minha própria ressurreição, e antes que você acredite na sua própria ressurreição, você tem que acreditar na ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus é um modelo, é o padrão, de fato é a energia, a vida que por fim vai ser a minha própria vida, então se Cristo não ressuscitou, nenhum de nós vai ressuscitar. Como ele é o primeiro de uma série, como ele é o início de uma era de ressurreições, então é necessário que realmente ele ressuscite, para que depois dele outros possam ressuscitar. Você só ressuscita porque ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não iríamos ressuscitar. A nossa ressurreição, ela é uma continuidade da ressurreição dele.
Então, antes de acreditar na minha ressurreição, eu preciso acreditar na ressurreição dele. Antes até de louvar a Deus, porque um dia eu vou ressuscitar, eu devo louvar a Deus porque Cristo ressuscitou. Eu devo acreditar na ressurreição dele, mais ainda do que na minha. Se Cristo não ressuscitou, e é isso que Paulo diz, então não há mesmo esperança para nenhum de nós. Mas Cristo ressuscitou. Foi por isso que Paulo escreveu o versículo 19, e no versículo 19 ele usa aqui uma expressão, é o argumento em que ele está desenvolvendo, aonde ele diz: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Há um texto que diz, na tradução que eu estudei, ela diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis. Nós quem? Nós quem? Nós, os cristãos, nós somos os mais infelizes. Se Cristo ressuscitou, então nós somos os mais felizes de todos. Gente, vocês pegaram a sorte grande. Vocês realmente são muito sortudos, se é que isso existe, não é? Se existe sorte, então nós pegamos a sorte grande. Se ele ressuscitou, mas se ele não ressuscitou, Paulo diz, então nós somos os mais infelizes. Podemos dizer, somos os mais azarados. Não tem gente pior do que nós. Então, é por isso que Paulo vai passar uma boa parte do tempo do seu texto mostrando que realmente ele ressuscitou. E mostrando, inclusive, por que foi importante que ele tenha ressuscitado. E um dos motivos pelos quais é importante que ele tenha ressuscitado é porque se isso não aconteceu, então nós somos muito infelizes. Primeiro porque nós estamos acreditando numa mentira. Toda a nossa vida está baseada numa mentira. E Paulo diz, se isso é assim, então nós estamos com um problema. E aí Paulo vai mostrar nesse texto por que seríamos infelizes se Cristo não ressuscitou. E é isso que eu quero hoje, nessa reta final da minha palavra, mostrar para vocês. Por que seríamos infelizes? Nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Como eu acabei de falar, acreditamos, porque o fato dele ter ressuscitado é a prova de que nós também vamos ressuscitar. Mas agora eu quero mostrar por que isso é importante, quero dar 3 motivos pelos quais é importante que Cristo tenha ressuscitado, e por que nós seríamos tão infelizes, mais infelizes do que os descrentes. Nós somos mais felizes do que eles, mas se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos mais infelizes do que eles, é o que Paulo está dizendo, por 3 motivos. Primeiro motivo é porque o nosso corpo é frágil, é porque a gente está caminhando para a morte. Irmãos, é triste caminhar para a morte, é triste saber que você vai morrer. Paulo disse no versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. O que é o semeia-se? Semeia-se significa que nós estamos vivendo agora em fraqueza. Qual é o tamanho da sua fraqueza? Sabe quanto você é fraco? Sabe quanto? Você é fraco no sentido de que você pode escorregar, cair de cabeça e morrer. Essa é a sua fraqueza. Você é fraco no sentido de que você pode tomar algumas coisas em pequenas porções, não precisa ser muito, e morrer. Você é fraco no sentido de que o seu coração pode simplesmente parar. Isso é uma coisa que simplesmente pode acontecer. Você pode levar um susto. Alguma coisa pode acontecer. Se cair aqui esse teto, talvez você venha a morrer. Há muitos motivos pelos quais você pode morrer, e é só o que nós conhecemos neste mundo, a fraqueza da morte. Todos caminhamos para ela. Eu falava aqui com os jovens no último culto a respeito de um autor chamado Ernest Becker, que escreveu um livro fascinante chamado A Negação da Morte, estudando esse fenômeno que a sociedade vive de negar a morte. E todo o sistema que nós criamos para negar o fato de que vamos morrer. Academia, por exemplo. Por que a gente gosta de academia? Qual é o fascínio da academia? O fascínio da academia é que a academia cheira vida. Você vê gente bonita, aquelas peles bonitas, e muita pele à amostra na academia, não é? Isso tem lá. Não é que é só bonito no sentido sexual, é bonito porque é vida. Você vê vida.
Você vê pessoas bem formadas, belos corpos, e você é metido naquele meio, né? Eu que estou meio um bagaço, tipo assim, né? Metido, eu não gosto de academia, acho que entrei uma vez em toda a minha vida numa academia e preciso, inclusive, ir. Mas é interessante que isso tem um cheiro de vida, não é gostoso? A impressão que eu tenho quando eu estou na academia é que eu não vou morrer nunca. Meu Deus, uma pessoa que está nesse meio, no meio da vida, como vai morrer? Becker diz, é um e apenas um entre milhares de mecanismos que a sociedade cria para fugir de uma única realidade, de um único fato: eu vou morrer. Não importa o quanto eu frequente uma academia, não importa o que eu faça, o remédio que eu tome, a dieta que eu faça, não importa nada o que você come, pode ser bom, pode ser ruim, o fato é que mais cedo ou mais tarde você vai e nada pode mudar esse fato. Nós seríamos infelizes se Cristo não ressuscitasse, porque isso seria tudo o que nós temos, o medo da morte. As pessoas podem ir para a academia, eu inclusive pretendo ir um dia eu vou, prometo, um dia eu chego lá. Mas irmãos, ir para a academia não muda o fato de que um dia eu vou morrer. E é triste pensar que as pessoas estão fugindo da morte, porque é tudo que eles só têm essa vida, só tem uma vida. Mas eu posso ir para a academia, e aí eu posso curtir a academia de verdade, porque eu sei que eu estou buscando algo melhor. Vou viver uma vida de qualidade enquanto posso neste mundo, mas eu procuro ainda algo muito melhor. Por muita saúde que eu tenha nessa vida, o que eu espero depois de morrer é ainda muito melhor. É por isso que Paulo fala, se nós esperamos em Cristo e Cristo não ressuscitou, a gente seria mais infeliz do que aqueles que estão lá na academia, porque pelo menos eles estão curtindo essa vida, não é? Esquecendo, mas nós estamos acreditando numa mentira, porque nós negamos muita coisa nessa vida em função da outra vida. E então, se não existe outra vida, como seríamos tristes? Só conheceríamos a morte. Paulo diz no verso 44, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Tudo que conheceríamos seria este corpo natural. E no 54 ele diz, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. E é isso que nós queremos a imortalidade. Eu estou lá na academia malhando, mas eu posso dizer para as pessoas que estão ao meu redor, é muito gostoso, é bom, essa saúde é muito boa, mas o que eu estou buscando é a imortalidade. Imortalidade. Se Cristo não ressuscitou, nós não teríamos essa esperança. O segundo motivo pelo qual nossa vida seria muito infeliz é porque ela é muito sofrida. Vida é sofrimento. No versículo 3, Paulo diz, porque também porque também nos expomos a perigos toda hora estamos em perigos. Paulo aqui fala dos perigos do ministério. Paulo sofria, Paulo tinha muito sofrimento em sua vida. E para que esse sofrimento todo? Qual é o sentido disso? Se você não tem Cristo, por que sofre? Por que você perdoa? Por que você engole sapo? Por que você vai trabalhar todo dia, de manhã até de noite? Deixa o filho chorando em casa, mas você tem que trabalhar. Enfrenta doenças, enfermidades, ingratidão das pessoas. O sofrimento da vida é algo que está presente em todos nós, e todos nós sofremos as dificuldades, as agruras dessa vida, as aflições desse tempo presente. Isso está diante de nós todo o tempo. A vida é muito sofrida. Se nós não tivéssemos esperança da ressurreição, tudo o que teríamos seria esse sofrimento. O sofrimento da vida e, por fim, a morte. No versículo 31, Paulo usa a expressão, a cada dia eu morro. Por que eu morro? Porque eu sofro a cada dia. Cada dia traz uma nova preocupação, uma nova angústia, uma nova agonia. Quando as coisas parecem que estão bem, elas desandam. Não é verdade? Por quê? Por quê? Irmãos, se nós não tivéssemos Cristo, nada disso valeria a pena. Porque eu escolho, muitas vezes até o próprio sofrimento, eu escolhi perdoar. Mas escolhendo perdoar, eu me senti humilhado, eu me senti triste, eu senti que tinham usurpado meus direitos. Isso me deixou triste, me deixou amargurado, angustiado. Por que eu sofro essa agonia? Por que não meter o pé logo, né?
Vai lá e mete o pé, entra com 2 pés no peito, como se diz por aí, não é? Por que não fazer logo isso? Mas por que suportar, aguentar as dores, aguentar as injúrias, aguentar a falsidade deste mundo, a falsidade das pessoas? Por quê? Por que suportar? Qual é o sentido de eu ver algum tipo de altruísmo nessa atitude? Se Cristo não ressuscitou, o altruísmo é uma idiotice. É melhor cuidar de si mesmo. Para que você vai pensar no outro? Seja egoísta. Se Cristo não ressuscitou, os egoístas é que estão certos. Porque só tem isso mesmo. Seja o máximo feliz nessa vida, sugue da vida o máximo que ela tem para te dar e morra. Como disse lá a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. A gente pode até dizer isso, não é? Então, vá viver a vida como você acha que deve e simplesmente morra no final. Não tem mais nada. Tudo que você tem é isso aqui. Então Paulo pergunta, por que então eu morro todos os dias? Eu morro porque eu estou esperando algo melhor, porque Cristo ressuscitou. Então vale a pena eu perdoar, vale a pena eu suportar as dificuldades, os problemas, suportar de cabeça erguida, porque eu sei que tem algo melhor para mim, eu espero algo melhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A gente pode falar que nem falou Neemias. Eu gosto de Neemias, e de vez em quando ele usava uma expressão: lembra de mim, Senhor. E muitas vezes eu digo isso para o Senhor. Às vezes eu passo por uma luta e eu preciso ficar quieto, eu preciso suportar, eu preciso absorver sem reagir, mas aí eu me volto para o Senhor e digo: Senhor, lembra de mim, lembra que eu fiz isso, lembra que eu suportei, lembra que eu aguentei, porque Cristo é que dá sentido para o sofrimento da minha vida. Se não fosse por Ele, não teria valido a pena, mas por Ele vale, porque Cristo ressuscitou. E por fim, o último motivo pelo qual seríamos infelizes se Cristo não tivesse ressuscitado, é porque a nossa vida ela é cercada pelo pecado, e nós estamos sempre desagradando a Deus. Uma das coisas, para quem ama a Deus, uma das experiências mais tristes dessa vida, é que a gente não consegue fazer Deus feliz. E para cada felicidade que nós damos a Deus, a gente dá pelo menos umas 2 ou 3. Eu não vou dizer que dá 10 ou 20 ou 1000, né? Também não é tanto assim. Mas você sempre dá mais infelicidade a Deus do que felicidade, não é verdade? Eu fico triste comigo. Eu queria ser um filho melhor para Deus. Eu queria dar algo melhor. E dou de fato, o meu coração está diante dele, a minha vida, a minha alma, mas tem tanta coisa dentro de mim que eu não consigo resolver, tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, e eu estou cercado por isso. Eu queria ser melhor para Deus, mas como é difícil. Eu acabo confessando que eu sou um dependente da graça. Eu queria não precisar da graça, não era bom? Se a gente não precisasse, mas eu preciso da graça, e a graça é um favor que eu não mereço. Eu não mereço, mas estou sempre clamando por ela. Deus, eu não mereço, mas olha eu aqui de novo, clamando, pedindo, buscando, e a gente nunca consegue agradar a Deus do jeito que a gente queria. Deus sempre precisa ser muito melhor para nós do que nós somos para Ele, e ficamos pensando como isso é triste na vida de um cristão. Ele não consegue ser a pessoa que Deus gostaria que ele fosse, não consegue ser o filho que Deus gostaria que ele fosse, mas aqui estamos nós, e de novo, talvez de novo, e de novo. Já falei para vocês sobre um livro que estou lendo, não sei se foi aqui que eu disse. Estou lendo um livro chamado O Silêncio de Adão. É um livro sobre a experiência do homem, né? Um livro sobre homens, e que fala particularmente sobre homem que gosta de ficar calado. Eu sou uma pessoa muito calada e gosto do silêncio. E eu tenho uma facilidade muito grande para ficar quieto. A minha esposa briga muito comigo por causa disso. E eu achei que era um problema que talvez eu devesse aprender um pouco mais, e estou lendo esse livro a respeito desse hábito, que é um hábito masculino, inclusive. Se você é desse tipo, todo homem é assim. Duas informações, uma boa e uma ruim. Todo homem é assim, essa é a boa notícia, então você fique tranquilo que isso é normal. E a má notícia é que é pecado. Pelo menos o livro mostra isso muito claramente. É pecado, e a gente precisa aprender a superar essa maldição, né? Pelo menos do ponto de vista da mulher, é uma maldição
A mulher também tem suas maldições, mas essa é uma maldição masculina. E esse livro tem uma ideia muito interessante. Os autores são pastores e eles falam coisas, eu acho, muito fortes e que eu tenho gostado muito de ouvir. E uma delas é de que eles confessam coisas que eles não conseguem derrotar. E eles falam a respeito disso. Há pecados que você vai lutar contra eles a vida inteira. Você já parou para pensar nisso? Se você pensar que você vai lutar contra um pecado toda a vida, você vai morrer lutando contra ele. Não é difícil pensar assim? Eu fico pensando do ponto de vista de Deus. Deus, eu queria tanto vencer. Eu queria tanto ser melhor, eu queria que chegasse o dia da minha vitória, mas eles dizem, você vai ter que não se acostumar com o pecado, mas se acostumar com a batalha. Essa é a sua própria batalha, a batalha que você vai ter que viver. Tanto o homem quanto a mulher têm suas próprias batalhas, e é triste pensar que a gente vai passar a vida inteira lutando com essas coisas, contra maus hábitos, contra vícios, contra limitações, contra alguns podres que estão dentro de nós e que você limpa e parece que não está limpo nunca, e essas coisas estão ali, sempre diante de nós. Essa é a nossa experiência, e seria muito triste se nós pensássemos que é tudo que temos, que não tem mais nada, que nunca vai chegar o dia que eu vou conhecer a santidade de Cristo em mim, a alegria de ser santo, de viver realmente a limpeza que o sangue de Cristo tem para me proporcionar. No versículo 42, Paulo disse, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se, e olha o que ele diz, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Eu fiquei pensando e meditando nesse texto, semeia-se em desonra, e eu fiquei pensando, meu Deus, essa é a minha vida, é uma vida de desonra. Desonra, por que desonra? Porque eu nunca consigo vencer minhas limitações. Eu venço uma, aparece outra. E às vezes, quiçá, aparece inclusive a mesma. Os pecados estão sempre diante de mim. Não pode vacilar um minuto, mas eu vacilo. Não pode dormir, mas eu durmo. E ali está, a vida sempre sobre um risco, sempre sobre um perigo. E muitas vezes nós nos deixamos levar por eles. Há um hino que diz, né? Aliás, um hino lindo que eu vi o pessoal do Proclamar e Cantar aqui um dia, alguns meses atrás, e ele diz, importará ao Senhor Jesus. O que importa, né? O que é importante para Jesus? Eu sou importante para Ele? Eu sou importante? E ele diz, importará a Jesus, se Satã puder minha fé vencer? Me dará de novo o perdão? É triste pensar assim, principalmente quando a resposta é sim nos dois sentidos. Sim, eu vou pecar. E sim, eu vou receber o perdão. Essa há de ser a nossa vida. Sempre vai ter um lugar para essa agonia. Isso nos torna infelizes. Uma infelicidade que quem não tem Jesus não conhece. Não sabe do que eu estou falando. Mas quem tem Jesus sabe o que é essa infelicidade que está dentro de cada um de nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Podíamos passar batido por essa experiência, né? Vamos cair logo na gandaia, esquece Cristo. Mas não, você fica lutando porque quer agradar a Deus. Já pensou? Se Cristo não tivesse ressuscitado, você só teria essa experiência, não teria outra. Mas na verdade Cristo ressuscitou. No verso 17, eu quero terminar com esse versículo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É por isso que nós podemos vencer, porque Cristo ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, então só tem pecado, mas não tem. Deus sabe que não tem. Deus sabe que tem, além dos meus pecados, existe algo dentro de mim, há um desejo. Existe uma ânsia, um anelo, existe algo dentro de mim que eu espero, que eu almejo, uma compulsão para algo melhor.
Deus sabe que isso existe dentro de mim e existe dentro de você também. E a certeza de que esse algo é correto e de que vale a pena você investir nesse algo bom que tem dentro de você, de fazer isso crescer para dominar a tua vida, não importa quanta lágrima você tenha que derramar, a garantia de que vale a pena é porque Cristo ressuscitou. Não é nem porque você vai ressuscitar, mas porque Cristo ressuscitou. Ele é a garantia de que vale a pena. Vale a pena continuar. Quando você está desanimando, você olha para o túmulo vazio. E aí você diz, um dia o meu túmulo também vai estar vazio. Eu às vezes ando pelos cemitérios e fico vendo aquelas covas, né, com aqueles nomes. E como pastor, eu tenho a mania de visitar cemitério, porque eu vou nos funerais, é claro, né? E eu fico olhando e fico sempre pensando, um dia o meu nome vai estar numa daquelas placas. Mas isso não importa, não importa que meu nome esteja lá. Um dia eu vou voltar, eu tenho certeza disso. A prova é que Cristo ressuscitou. Se alguém me perguntar, como é que você sabe que vai ressuscitar? Essa é a prova, é porque Cristo ressuscitou. A ressurreição, ela tem que ser comemorada mesmo, tem que ser muito celebrada, porque é nisso que repousa toda a nossa esperança.